boa noite. Boa noite. Michel Temer é solto por determinação da Justiça. Para relator do habeas corpus, apesar da gravidade das denúncias, não há provas que sustentem as prisões preventivas do ex-presidente e do amigo Coronel Lima. Contador liga irmão do ministro do Turismo a esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas. Em depoimento à Polícia Federal, Danilo Jomazo Vaz afirma que cuidou da contabilidade de 4 candidatas nas eleições de 2018 a pedido de Ricardo Teixeira, irmão de Marcelo Álvaro Antônio. Ministro da Casa Civil diz que quebras de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro não afetam o governo. E em série de postagens, filho do presidente diz que Ministério Público do Rio quer esquentar informações obtidas de forma ilícita. Um dos donos da Gol cita políticos em delação premiada, entre eles Temer e Rodrigo Maia. Henrique Constantino admite participação em crimes em troca da liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. Por mais proteção à mulher vítima de violência, governo altera a Lei Maria da Penha. Agora, quando constatado risco à vida ou à integridade da mulher, agressor pode ser afastado do lar até por um policial. Prefeitura desaloja mais de 1.500 famílias diárias invadidas na zona norte de São Paulo. Casas e barracos foram derrubados com a justificativa de que o local oferece risco aos moradores. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Casas e barracos de áreas invadidas no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, serão completamente derrubados e mais de 1.500 famílias passam a não ter mais onde morar. A Justiça já cumpriu a ordem de reintegração de posse do terreno, que, segundo a Prefeitura, fica em local de risco às margens de um córrego. O cenário é de destruição total. 2.000 barracos e casas de alvenaria viraram entulho. A desapropriação das 3 favelas coladas à Serra da Cantareira aconteceu no dia 6 de maio, no Jardim Peri Alto, zona norte da cidade. A Prefeitura cumpriu uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de que a ocupação era irregular, pois além de ficar dentro de uma área de proteção ambiental, apresentava risco iminente à população. A casa do Carlos, que mora aqui há 20 anos, não foi derrubada. Ele conta que em dias de chuva o medo era frequente. Umas coisas já aconteceu já, um carro, quer dizer, um barco já caiu já, uma árvore já caiu em cima. Esses negócios acontecem, mas não foi tão grave, né? Dona Marlene diz que ainda não sabe o que vai ser da casa que ela ergueu há mais de 15 anos. A gente fica naquela expectativa, não sabe o que pode acontecer, né? Se eles vêm, já marca, já faz que eles fez do outro lado, ou o que eles vão fazer. Então a gente fica esperando, né? Fica em dúvida. A maior parte do terreno pertence à Companhia de Transmissão de Energia Paulista. Um trecho é propriedade particular e um pedaço menor é do município. A promessa é construir um parque linear integrado à Serra da Cantareira. Todas as pessoas que moravam aqui foram cadastradas em programas habitacionais da Prefeitura e estão recebendo R$ 400 por mês de auxílio aluguel. Para tentar minimizar esse impacto, a promessa também é construir 13.000 moradias populares por meio de uma parceria público-privada em 6 terrenos da cidade. Questionamos a Prefeitura sobre esses novos prédios, mas não obtivemos resposta. Em nota, o governo disse apenas que existem hoje 110.000 famílias inscritas à espera de moradia em toda a cidade. Fabiana veio do Ceará e morou no Jardim Peri na infância com a família. Ela ainda mantém contato com o pessoal que teve que sair. A maioria reclama do valor do auxílio aluguel. Achar uma casa de R$ 400, uma casinha, como fala, é um cômodo, às vezes que você consegue achar, ou 2 cômodos, mas aqui mesmo na comunidade, porque fora daqui os aluguéis estão um absurdo. O dono da casa não aceita cachorro, não aceita criança. Também perguntamos à Prefeitura sobre o cronograma do futuro parque, mas de novo não houve resposta. Enquanto isso, quem ficou segue acreditando na promessa. Mais fácil essas coisas, né? E também essa sujeira também vai melhorar um pouco, né?
A Prefeitura não informou a previsão de entrega do projeto com residências populares e nem se já existe um plano de obras. Em nota, a Prefeitura esclareceu apenas que 1.087 famílias da região irão receber auxílio aluguel, já que entregaram documentação de cadastro e se enquadram nos critérios dos programas. Todos os dias, a cidade de São Paulo registra 88 casos de lesão corporal contra mulheres por violência doméstica. Esse número representa apenas os casos de 2019, um aumento de 14% nos últimos 3 anos. Os dados divulgados pela Globo News e pelo portal G1 foram obtidos com base na Lei de Acesso à Informação em registros da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os casos de lesão corporal por violência doméstica em São Paulo, no primeiro trimestre, ficaram abaixo dos 7.000 registros em 2016. De lá para cá, os números só cresceram, ultrapassando os 7.900 agora, em 2019. Aumento de 14% na comparação. Só neste ano, em média, 88 mulheres foram agredidas por companheiros ou ex-companheiros todos os dias em São Paulo, o equivalente a 3,6 vítimas a cada hora. Contabilizando os registros anuais, o crescimento foi o equivalente a mais de 2.000 casos, saltando de pouco mais de 26.000 em 2016 para quase 28.500 no ano passado, aumento de 9%. E hoje o governo federal alterou a Lei Maria da Penha para garantir mais proteção à mulher vítima de violência. A nova norma foi sancionada pelo presidente Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, quando constatada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado da convivência com a vítima. A medida poderá ser adotada pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia ou até pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Com relação à aplicação das medidas protetivas de urgência, o prazo máximo para que o juiz seja comunicado foi reduzido de 48 para 24 horas. No caso de prisão do agressor e, em havendo risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória. A lei diz ainda que as medidas protetivas têm de ser registradas em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O Anuário da Segurança Pública de 2018 registrou aumento de 6,1% no número de assassinatos de mulheres e uma média de 606 casos por dia de violência doméstica no Brasil. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade soltar o ex-presidente Michel Temer e o coronel Lima. Os dois estavam presos desde a última quinta-feira. Para o relator do habeas corpus, o ministro Antônio Saldanha, embora as denúncias sejam graves, não há provas concretas capazes de sustentar a prisão preventiva, destacando que não há elementos que indiquem que os dois possam prejudicar as investigações. Vale rememorar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Antes da confirmação da condenação pelo órgão competente, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertate, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. Há de se exigir, assim, que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado e não fundado em meras conjecturas. A ministra Laurita Vaz também votou a favor da liberdade dos réus. Em seu parecer, afirmou que a corte deve se manter firme no combate à corrupção, mas que isso não pode se tornar uma caça às bruxas. Sem dúvida, não há outro caminho. O Brasil precisa ser passado a limpo e o Poder Judiciário possui importante papel nessa luta, ao decidir medidas cautelares e julgamentos de mérito com isenção e austeridade. Entretanto, essa luta não pode virar caça às bruxas.
Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter concedido liberdade a Michel Temer e ao Coronel Lima, eles deverão cumprir medidas cautelares. Os investigados deverão entregar seus passaportes e continuam com os bens bloqueados. Além disso, eles estão proibidos de manter contato com outros investigados, de mudar de endereço e de deixar o país. Temer é suspeito de liderar uma organização criminosa que teria recebido propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear. O ex-presidente é acusado pelos crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. No total, segundo o Ministério Público, teriam sido desviados 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Operação Descontaminação, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, teve como base a delação premiada de José Antunes Sobrinho, proprietário da empresa Engevix. Henrique Constantino, um dos donos da Gol, citou em delação políticos de ao menos 5 partidos. Entre os citados estão Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A delação de um dos sócios da Gol foi homologada pelo juiz Valisney de Oliveira, da Justiça Federal em Brasília. Henrique Constantino admitiu pela primeira vez participação em crimes em troca da liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. O acordo foi fechado após o executivo se tornar réu na Operação Cui Bono, desencadeada a partir das delações premiadas do ex-dirigente da Caixa, Fábio Cleto, e do doleiro Lúcio Funaro. A delação tem 11 anexos e aponta dados sobre fatos criminosos em operações com recursos do FGTS e da Caixa Econômica Federal. O foco está no MDB. Foram citados os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-presidente Michel Temer. O delator afirma ter repassado 7 milhões de reais ao doleiro Lúcio Funaro, operador de propina do MDB. O dinheiro, segundo o empresário, era para ser distribuído aos MDBistas. O empresário revelou que usava expressões relacionadas a passagens aéreas para conversar sobre pagamentos de propina com Funaro. Constantino entregou cópias de mensagens trocadas via celular com o doleiro. Outro mencionado no acordo é o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Segundo Henrique Constantino, o deputado teria recebido propina por meio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. De acordo com o dono da Gol, o dinheiro chamado benefício financeiro teria relação com a aprovação da abertura do capital das companhias do setor a estrangeiros. Rodrigo Maia nega a acusação, diz que não conhece Constantino e que o delator está mentindo. O presidente da Câmara falou ainda que vai dar explicações à Justiça com a maior tranquilidade do mundo. Outros citados são os ex-deputados Bruno Araújo, do PSDB, Marco Maia e Vicente Cândido, do PT, o ex-senador Romero Jucá, do MDB e o senador Ciro Nogueira, do PP. Eles também negam as acusações. O filho mais novo do ex-presidente Lula também teria sido delatado, segundo o site O Antagonista. De acordo com a publicação, Henrique Constantino afirmou que pagou propina a Luiz Cláudio Lula da Silva por meio de patrocínio a uma liga de futebol americano. A defesa da família do ex-presidente sempre negou qualquer acusação. Pelo acordo de delação, Henrique Constantino vai pagar à Caixa, a título de indenização, mais de 70 milhões de reais. Em depoimento, o contador afirma que irmão do ministro do Turismo está envolvido em suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o contador Danilo Jomazo Vaz afirmou em depoimento à Polícia Federal que cuidou da contabilidade de 4 candidatas do PSL durante as eleições de 2018, a pedido de Ricardo Teixeira, irmão de Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. Investigações apontam que as candidatas foram usadas como laranjas em um esquema criado para desviar dinheiro público destinado à campanha eleitoral de mulheres. A Polícia Federal já afirmou que tem provas de que os gastos declarados são falsos e que as empresas supostamente contratadas, como gráficas, nunca realizaram os serviços. O depoimento de Danilo Jomazo envolve diretamente a família do ministro a prestação de conta das supostas candidatas laranja. Na época da eleição, Álvaro Antônio era presidente do PSL em Minas. Seu irmão, no entanto, não ocupava nenhum cargo como diretor do partido ou colaborador das campanhas. Ainda assim, o contador diz que o irmão do ministro solicitou diretamente um cuidado especial com a contabilidade da campanha das 4 candidatas. Danilo Jomazo diz que não assinou a prestação de contas das candidatas porque foi contratado para fazer a contabilidade da campanha de Álvaro Antônio a deputado estadual.
Algumas mulheres envolvidas no episódio negam que as candidaturas tenham sido laranja. Pelo menos outras 3 apresentaram denúncias contra o ministro e o PSL de Minas, afirmando que receberam propostas para participar de campanhas de fachada. Marcelo Álvaro Antônio afirma que não cometeu os crimes. Sobre as acusações contra o ministro e seu partido, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai aguardar o resultado das investigações para tomar qualquer providência. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que as quebras de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente não afetam o governo. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, acusou o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro de querer esquentar informações ilícitas obtidas pelo órgão. Em uma série de postagens em suas redes sociais, o senador do PSL se manifestou sobre a quebra de seus sigilos bancário e fiscal autorizada pela Justiça e voltou a atacar o Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro diz que seu sigilo bancário já havia sido quebrado ilegalmente pelo MP sem autorização judicial. Tanto é que informações detalhadas e sigilosas da conta bancária já foram expostas em rede nacional. Ele acusa o chefe do MP do Rio de pessoalmente vazar tais dados sigilosos e diz que somente agora, em maio de 2019, quase 1 ano e meio depois, tentam uma manobra para esquentar informações ilícitas que já possuem há vários meses. E completa: a verdade prevalecerá, pois nada fiz de errado e não conseguirão me usar para atingir o governo de Jair Bolsonaro. O filho mais velho do presidente se refere a informações de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Econômicas, o COAF, que identificou movimentações atípicas em contas bancárias dele e de seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. As informações desse relatório foram repassadas pelo COAF ao Ministério Público, que abriu investigação. A suspeita é da existência de um esquema de nomeação de funcionários e posterior devolução de parte dos salários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em depoimento, Queiroz admitiu que retia os valores de outros funcionários do gabinete, mas que Flávio Bolsonaro não tinha conhecimento. A quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio, de sua mulher Fernanda, da empresa do casal, de Fabrício Queiroz e sua família e de mais de 80 ex-funcionários do senador foi pedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e autorizada pela Justiça. Além do grande número de envolvidos, chamou a atenção o longo período em que os dados poderão ser investigados. 1 década, que vai de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. Ontem, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, negou que a quebra do sigilo de Flávio seja o tsunami previsto para esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro em evento na última sexta-feira. O presidente deveria ser vidente para, falando de tsunami a semana passada, identificar que seria alguma coisa referente à quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro. Não obstante, o presidente comentou que falou em tese, levando em consideração os vários desafios que o governo tem pela frente. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse hoje ter total tranquilidade e confiança em Flávio Bolsonaro e negou que a quebra do sigilo do senador vá afetar o presidente ou o governo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado pastor Marcos Feliciano elogiou o escritor Olavo de Carvalho e atacou a ala militar do governo Bolsonaro. Para o deputado, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, minam a autoridade e tiram do presidente toda a sua fala de campanha, transformando o presidente em um estelionatário eleitoral. Os 2 generais são os principais alvos da ala ideológica do governo, ligada ao escritor Olavo de Carvalho. Citando como exemplo a propaganda censurada do Banco do Brasil, que, segundo ele, teria tido anuência de Santos Cruz, ele disse que o general não sabe a ideologia do nosso presidente e teria gastado 17 milhões de reais em uma propaganda que vai contra o pensamento da família brasileira. Para ele, a propaganda glamoriza a homossexualidade. Questionado se concordava com os termos que o escritor usou para criticar os militares, o pastor disse que não, mas destacou que Olavo é um gênio, mas como todo gênio é louco.
pouco. Para o vice-líder do governo na Câmara, Olavo criou uma dinâmica para chamar a atenção das pessoas que funcionou. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai embarcar para o Texas, nos Estados Unidos, onde está previsto um encontro com o ex-presidente americano George Bush. Bolsonaro deve passar 2 dias na cidade americana para encontros com autoridades locais e reunião com Bush prevista para amanhã. O Palácio do Planalto declarou que o encontro demonstra a viabilização de relações institucionais entre políticos. Acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente brasileiro será homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, evento que seria em Nova York, antes do governo receber críticas do prefeito Bill de Blasio e cancelar a visita. O Ministério Público Federal afirma que o decreto das armas é inconstitucional. De acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, as alterações realizadas por Bolsonaro no Estatuto do Desarmamento não poderiam ter sido feitas por meio de decreto. Elas deveriam ter sido submetidas ao Congresso. Na semana passada, a constitucionalidade do texto já havia sido questionada pela Câmara e pelo Senado. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para Bolsonaro explicar a medida. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A situação política do governo de Jair Bolsonaro no Congresso está mudando de patamar. Evolui rapidamente da fase da desarticulação para o estágio da mais completa esculhambação. A ficha do capitão ainda não caiu, mas a autoridade de sua presidência no Legislativo, que era muito pequena, tornou-se quase inexistente. No momento, Bolsonaro vive o pior tipo de solidão, que é a companhia dos áulicos. Afora os puxa-sacos, há um grupo de parlamentares sinceramente interessados em ajudar o governo para não prejudicar o país. Mas Bolsonaro não ajuda essa ala do Congresso a socorrê-lo. São 3 as prioridades da maioria do Legislativo, composta por uma aliança dos partidos do Centrão com as legendas da oposição. Reagir aos ataques dos filhos e aliados do presidente, impor derrotas ao governo e constranger autoridades, como o ministro da Educação, que foi convocado a explicar no plenário da Câmara os cortes de verbas para universidades. O bom senso, a responsabilidade e o interesse público não constam da lista. A prioridade do governo nesta semana era votar medidas provisórias que se acumulam na pauta da Câmara, entre elas a MP que reorganizou os ministérios. Líder de Bolsonaro, o deputado Major Vitor Hugo, disse que o governo prevaleceria nas votações com folga. Em reunião, os líderes que controlam a maioria esclareceram que não haverá nem mesmo a votação das medidas ao longo da semana. Vitor Hugo tentou convidar líderes do Centrão para uma reunião com Bolsonaro. Eles recusaram o convite. Apenas líderes de partidos nanicos toparam conversar com o presidente. O prestígio do governo Bolsonaro no Legislativo já não pode ser visto a olho nu. Boa noite. Hoje, o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Elmer Vicenzi, disse que ninguém, incluindo o presidente, pediu para ler o Exame Nacional do Ensino Médio, que ainda será aplicado neste ano. Ele ainda afirmou que os pedidos feitos pela autoridade da República serão obedecidos dentro das normas. No ano passado, Bolsonaro criticou uma das questões do Enem e falou que iria tomar conhecimento do conteúdo antes da distribuição das provas. Em nova derrota do governo, deputados do Centrão e da oposição convocam o ministro da Educação. Abraham Weintraub terá de ir à Câmara amanhã. Inicialmente, ele falaria na Comissão de Educação, mas agora terá que prestar esclarecimentos aos 513 parlamentares no plenário da Casa. O ministro deve ser questionado sobre o bloqueio de 7 bilhões de reais que afetam do ensino infantil à pós-graduação. E amanhã está prevista uma série de manifestações pelo país contra os cortes em universidades públicas. Avião que caiu com o ex-presidente da Vale e matou 7 pessoas, incluindo o empresário, não tinha autorização para voo privado, segundo o CENIPA.
Relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apontou que o avião de categoria experimental, além de não estar habilitado para serviços privados de passageiros, também não podia usar o aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, de onde partiu. O acidente, que aconteceu em 2016, provocou a morte de Roger Agnelli, de sua mulher, 2 filhos, a namorada de um deles e o genro, além do piloto. O executivo esteve à frente da mineradora Vale entre 2001 e 2011. A aeronave que levava os 7 passageiros iria para o Rio de Janeiro, mas o piloto perdeu o controle da direção logo após decolar. O avião bateu em uma casa e pegou fogo. Embora o documento do CENIPA não tenha constatado a causa específica do acidente, a investigação aponta para uma combinação do peso próximo ao limite comportado com a alta temperatura do dia e a altitude da pista de saída, que podem ter comprometido a segurança do voo. Segunda fase de operação da Polícia Federal, deflagrada hoje, afastou o prefeito de Ilhabela, no litoral paulista. Ao todo, a ação cumpriu 21 mandados de busca, 3 de prisão preventiva, 1 medida cautelar e 6 afastamentos de função pública, incluindo o secretário da Saúde e de Assuntos Jurídicos. Márcio Tenório, do MDB, foi afastado imediatamente da Prefeitura de Ilhabela pela Operação Prelúdio, que investiga fraude à licitação, superfaturamentos, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os agentes federais apreenderam documentos na casa e gabinete do político para instauração de um novo inquérito. Secretários também foram afastados dos cargos. Márcio Tenório também é acusado de improbidade administrativa e responde por processo de cassação de mandato aberto pela Câmara de Ilhabela. O aplicativo WhatsApp, de propriedade do Facebook, divulgou hoje que foi detectada uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que hackers instalassem um software espião em alguns telefones, conseguindo assim acessar os dados contidos nos aparelhos. A empresa pediu aos 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo que atualizem o aplicativo para sua versão mais recente e atenção ao gerenciamento dos recursos do sistema como medida de proteção. Irmã Dulce vai se tornar santa católica com o reconhecimento do segundo milagre pelo Vaticano. O decreto sobre a canonização do Anjo Bom da Bahia, como era chamada, foi divulgado hoje pela fonte oficial do Vaticano. Segundo informações da Arquidiocese de Salvador, o novo milagre atribuído à Irmã Dulce é sobre uma pessoa que dormiu cega e acordou com a visão normal. A freira vai ser a primeira brasileira a receber o título e se tornará Santa Dulce dos Pobres, pelas obras de caridade e assistência que prestava aos mais necessitados. Irmã Dulce foi beatificada em 2011 pelo milagre que trata da recuperação súbita de uma mulher com grave hemorragia no pós-parto. A beata nasceu em Salvador em 1914 e morreu em 1992. O Departamento Nacional de Trânsito concluiu o estudo técnico sobre as placas dos novos veículos brasileiros no padrão do Mercosul. A mudança está valendo e todos os estados devem implantar o formato até o fim do ano. A data limite para as mudanças das placas de todos os veículos novos do país foi definida para 31 de dezembro deste ano. Segundo o Denatran, o resultado do estudo técnico que avaliou o nível de segurança das placas foi entregue aos representantes estaduais. Agora, cada Detran tem até amanhã para fazer eventuais mudanças e ponderações. O texto final vai definir a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para o novo padrão das placas nacionais. 7 estados já aplicam um modelo com 4 letras, 3 números e um código QR no lugar do lacre, que permite que a placa seja rastreada e ainda contém todas as informações do veículo. A tradicional placa cinza vai permanecer ativa. A Fórmula 1 não sai de São Paulo. A afirmação é do promotor do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, o húngaro naturalizado brasileiro Tamás Róni. Ele tem uma longa experiência na realização de corridas dentro e fora do país e é responsável pela etapa brasileira desde 1980.
Em entrevista ao jornal O Globo, Rony disse que ficou perplexo com a informação de que o presidente Jair Bolsonaro disse que o GP Brasil pode passar a ser disputado no Rio. Ele acredita que o presidente foi levado ao erro ao dar essa declaração e ressalta que organizar uma prova é caro e difícil, já que o país não tem nenhum aparato próprio para esses eventos. Para especialistas, Interlagos tem características que poucos autódromos têm. Se assemelha a Spa-Francorchamps, na França, e a Silverstone, na Inglaterra, e é um dos preferidos dos pilotos. E agora vamos falar do tempo que deu uma virada aqui na cidade de São Paulo, né, Laerte? É verdade, Luciana. Algumas regiões paulistas chegaram a ficar em estado de atenção para alagamentos por causa das chuvas. Vamos ver a previsão completa com a Tássia Sena. O destaque desta quarta-feira é o predomínio de uma grande massa de ar seco que diminui as instabilidades em alguns estados. Isso vale para toda a região em amarelo no mapa, que começa ali no interior do Rio Grande do Sul, atravessa o centro-oeste e chega até o norte brasileiro, nos estados do Acre e também do Amazonas. Daí, nesta região, nada de chuva. Mas olhando para a costa, entre o sul e o sudeste, a gente percebe a faixa em azul da frente fria. Chove e esfria. Previsão de temporais em Roraima. O tempo firma e deixa a quarta-feira ensolarada, com máxima de 29 graus em Rio Branco e também em Porto Velho. Mas como a gente viu, para os cariocas, os alertas são de chuva bem forte com raios e ventanias. A frente fria prevista para hoje demorou um pouco mais para chegar ao estado de São Paulo, mas nas próximas horas ela ganha força. Amanhã o dia promete ser chuvoso em todas as regiões. No leste paulista, há alertas para temporais nas cidades do litoral norte, do Vale do Paraíba e também da Serra da Mantiqueira. Só nas cidades mais ao norte do estado é que chove só à tarde. Em São Carlos, faz 25 graus. Na capital, dia chuvoso. A quarta-feira terá uma grande mudança no tempo. Chove durante o dia e também à noite. E a máxima não passa dos 21 graus. Na quinta, a chuva diminui, mas continua bem nublado e bastante frio. O tempo dá sinais de melhora, talvez só a partir de sexta. Mas eu já adianto que volta a chover no fim de semana. O volume do setor de serviços caiu 0,7% em março frente a fevereiro. Segundo o IBGE, trata-se da terceira queda mensal seguida do indicador, confirmando a perda de ritmo da economia neste início de ano. Na comparação com março do ano passado, a queda foi de 2,3%, a mais intensa desde maio do ano passado. Com o resultado de março, o setor acumula queda de 1,7% nos 3 primeiros meses do ano. O dólar comercial fechou o dia estável, cotado a R$ 3,97 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 0,4% aos 92.092 pontos. Na ata da mais recente reunião do Copom, realizada na semana passada, o Comitê de Política Monetária afirma que a economia brasileira vem crescendo num ritmo abaixo do esperado e que continua exposta a incertezas. No documento, o Banco Central decidiu, pela 9ª vez seguida, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. O Copom também avaliou que existe probabilidade relevante de que o PIB brasileiro tenha registrado um ligeiro recuo no primeiro trimestre de 2019. A autoridade monetária condiciona o crescimento da economia ao avanço das reformas, além da adoção de medidas para aumentar a produtividade no país. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Pelo comportamento de hoje, o mercado financeiro está dando um voto de confiança às sinalizações da China e dos Estados Unidos de que devem continuar buscando um entendimento. Mas fica uma certa apreensão quanto ao impacto que fatores externos podem ter sobre a nossa economia, que não está num bom momento. Os indicadores de março só têm reforçado a tendência de uma variação negativa mesmo do PIB no primeiro trimestre. Desta vez, como nós conferimos, foi o setor de serviços que mostrou uma perda forte de ritmo, conforme
conforme os dados do IBGE. Teve esse recuo de 0,7% sobre fevereiro, com uma queda no trimestre de 1,7%. Isso acabou anulando o avanço de 0,9% registrado no trimestre até o mês de dezembro. Diante desses dados, o mercado já trabalha com uma retração de até 0,2% do PIB no começo do ano, no primeiro trimestre, o que acaba comprometendo as projeções para o fechamento de 2019 e talvez até para 2020. Várias instituições estão refazendo as projeções e até o próprio governo, que diante dessa freada da economia, teve de cortar a previsão do PIB para 1,5%, revendo o orçamento, os gastos e até pedindo autorização para o Congresso para captar recursos para as despesas de custeio, o que é proibido pela regra de ouro. Mas foi a situação que o ministro Paulo Guedes apresentou na comissão mista do Congresso. Neste ano, há risco de a economia crescer menos do que no ano passado, quando o PIB avançou 1,1%. A ata da última reunião do Copom, que também foi divulgada hoje, em certa medida confirma esse cenário, ao falar no crescimento abaixo do esperado, com a possível retração do primeiro trimestre. Cenário que reforça a necessidade das reformas que podem estabelecer mais confiança quanto às contas públicas e à própria evolução da economia. Essas incertezas internas e também as externas, como a guerra comercial, são citadas pelo Copom como justificativa para manter a taxa básica de juros no atual nível, que é o menor já registrado. Nos dois casos, tem a preocupação com possíveis pressões inflacionárias, principalmente via câmbio. Basta ver como o mercado se agita quando há algum impasse no Congresso ou com notícias como o acirramento da disputa entre China e Estados Unidos. O ajuste fiscal pode deixar a economia menos vulnerável, ajuste que hoje depende demais da reforma da Previdência. Laerte. E a Denise volta daqui a pouco com o debate do dia sobre o decreto que flexibiliza o porte de armas. Agora os destaques internacionais. Os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram hoje em Moscou com o intuito de melhorar a relação entre os dois países. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que o presidente Donald Trump está comprometido a melhorar o relacionamento dos dois países. Pompeo assumiu que Rússia e Estados Unidos têm suas diferenças e que vão defender seus propósitos, mas que quer construir relações fortes em questões específicas, como o controle da produção de armamento nuclear e o terrorismo. Já o ministro russo de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou durante entrevista coletiva que Estados Unidos e Rússia não passam pelo melhor momento e que uma cooperação mútua benéfica ainda não foi plenamente concretizada. Porém, admitiu que teve discussões francas e úteis com o secretário de Estado americano sobre várias questões, incluindo a Venezuela e a Síria. Ainda falando sobre os Estados Unidos, mas agora do impasse com o Irã, o que tem aumentado a tensão no Golfo Pérsico. O presidente Donald Trump fez novas ameaças, mas desmentiu a informação de que enviaria tropas para o Oriente Médio. Ontem, o jornal The New York Times afirmou que Trump planeja enviar 120 mil soldados para combater o Irã, já que relatórios de inteligência apontam que o país árabe tem fortalecido grupos armados, além do exército, para atacar americanos na região. Hoje, Trump negou a informação, disse que essa estratégia não está nos planos. A tensão entre os dois países começou no mês passado, quando Washington endureceu ainda mais as sanções contra o Irã ao acabar com a isenção dada a 8 países para que continuassem comprando petróleo iraniano. Teherã não se intimidou e disse que vende seu petróleo para quem quiser. O tom das ameaças aumentou com a acusação nesta semana de que navios comerciais petroleiros têm sido danificados em ataques misteriosos de sabotagem na região do Golfo. E a Coreia do Norte informou hoje que os Estados Unidos erram ao acreditarem que podem controlar Pyongyang através da força. O alerta foi feito em comunicado sobre a apreensão de um navio de carga norte-coreano na semana passada. Segundo Washington, a embarcação que carregava carvão violou as sanções internacionais. O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano exigiu a devolução do barco, alegou que o ato foi ilegal e que a ação afrontou o espírito da cúpula realizada em Singapura, que reuniu pela primeira vez o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na Venezuela, o prédio da Assembleia Nacional, de maioria opositora, foi tomado hoje por agentes da Guarda Nacional Bolivariana e do Serviço de Inteligência.
E nos Estados Unidos, a Polícia Federal entrou na embaixada venezuelana para retirar manifestantes pró-governo Maduro. Pela manhã, agentes bloquearam o acesso e entraram no prédio sob a alegação de que investigavam a existência de uma bomba no local. O líder da oposição, presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou pelas redes sociais que trata-se de uma perseguição. Ele chamou Maduro de covarde e disse que o líder chavista ameaça a oposição, mas demonstra ter medo da legitimidade da Assembleia. Hoje haveria a primeira sessão para discutir a perseguição aos deputados que perderam recentemente sua imunidade parlamentar. E ontem, em Washington, nos Estados Unidos, a Polícia Federal entrou na Embaixada da Venezuela para retirar ativistas que ocupam o prédio há um mês, apoiado por Maduro. O grupo acusa a polícia de entrar sem autorização do governo chavista. 4 ativistas permanecem no local. E a seguir, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, o decreto que flexibiliza o porte de armas. A gente volta já já. O que pode causar varizes? Quarta no Mulheres é dia de plantão médico e você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a doença. Participe! Questões amorosas, financeiras ou espirituais? Maria Itália abre o baralho cigano e traz grandes revelações. E uma receita que a gente adora, só que de um jeito simples de preparar, a chefe Silvia Branconaro ensina a parmegiana de frango no micro-ondas. Não perca, Mulheres, nesta quarta, 15h. Chegou, também tem kit escolar. E a merenda é uma delícia. O cardápio a gente sabe todo dia. Educa Mais, o programão vem melhorando pra valer a educação. A gente vê, você aprender. É São Bernardo investindo em você. As lojas estão abastecidas. Esquenta de inverno, veste casa. Fronha Micro Percal, só R$ 6,99 cada. É só R$ 6,99. Lençol Casal Micro Percal por apenas R$ 16,99 cada. Só R$ 16,99. Esquenta de inverno, veste casa. É só amanhã. Psst, ei. Tem vergonha na cara, não é? A cidade com lixeira e você prefere o quê? A calçada. Ah, fala sério, né? Tá querendo entupir bueiro, provocar alagamento, é isso? Ei, foge não, eu tô falando com você. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então, é com você. Colabora. Lixo, só no lixo. Varicel apresenta pernas novas todo dia. Sabe o que combina com suas pernas? Varicel. Varicel deixa suas pernas leves para você usar todo tipo de salto. Varicel. Pernas novas todo dia. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quer inovar no cardápio? O chefe Gabriel Baroni te ajuda. Dá uma olhadinha só na nossa lasanha de panqueca. Aprenda a fazer essa delícia no Cozinha Amiga desta terça, 10h. Voltamos agora com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o decreto que facilita o porte de armas. Eu converso agora com o delegado Olim, deputado estadual do PP de São Paulo, e Bruno Langiani, que é especialista em segurança pública do Instituto Sou da Paz. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E nós conferimos há pouco até a informação aqui do jornal que o Ministério Público Federal afirmou que o decreto de armas assinado na semana passada pelo presidente Bolsonaro é inconstitucional, de acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do
cidadão, as alterações realizadas por Bolsonaro no Estatuto do Desarmamento não poderiam ter sido feitas por decreto. Na verdade, já houve um parecer do Senado e também da Câmara. A ministra Rosa Weber deu um prazo, porque o presidente Bolsonaro disse que tinha ido no limite da lei, não é? E, na verdade, ele pode estar contrariando o Estatuto. Delegado Olim, primeiro a sua opinião a respeito disso. Primeiro que eu acho esse decreto maravilhoso. Eu sou a favor que as pessoas do bem podem andar armadas, possam usar da arma. Não só ter na sua residência, mas no porte. Nós temos aí, o presidente fez, ele abriu uma amplitude para algumas pessoas profissionais, advogados, políticos, guardas estranhos, agentes penitenciários que saem do trabalho, vão para suas residências, que correm o risco que nem eu, policial. Porque eles estão toda hora com bandidos, quer dizer, ele abriu isso para que mais possam ter porte de arma. E tivemos plebiscitos aí que aprovaram 65% a favor contra o Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, eu acho que ele fez um decreto no limite. Certeza que o Ministério Público já está se metendo como se mete em tudo, a Procuradoria. Eu acho que ele deve ter advogados que fizeram junto com ele, procuradores dentro do dentro do Planalto. Quer dizer, não são pessoas incompetentes que fizeram. Agora a discussão é grande. Vamos então pôr a discussão dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, e vamos ver quem é quem, porque se você coloca com os políticos, ele tem a maior bancada hoje, primeiro, a maior bancada é do PSL. Então, que ele use da sua força, mais os deputados que ele tem, e vamos discutir no voto, e quem tem voto é que dá o que pode e o que não pode ser feito. Exatamente, esse é um dos pontos da discussão, que quem deveria definir a legislação seria o Congresso, não o presidente escolhendo as categorias, quem pode carregar arma. Mas ele mandou agora, e tem a questão agora em relação discute, a isso. É isso que serve o parlamento, é para se discutir, não pode ser amém, amém, amém. Se 65% da população é a favor de ter uma arma para se defender, o porquê, por causa de 35 ou 40 que são contra, acho que quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Mas tem uma diferença entre posse e porte, e Bruno, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que assim, tem dois problemas do decreto. Tem um problema de forma, e acho que a gente tem um deputado aqui do nosso lado que sabe que o presidente ele não pode, por decreto, numa canetada, mudar questões que estão na lei. Então, o Estatuto de Desarmamento aprovado em 2003, ele fala que o porte é proibido. Andar armado na rua ficou restrito às categorias policiais. Então, o presidente, por decreto, ele não pode alterar isso. Não à toa a gente tem manifestação da Câmara do Senado e não à toa a gente tem 3 ações já no Supremo Tribunal Federal. A gente espera que isso seja revogado, porque isso é uma medida autoritária. Mas tem um problema de conteúdo também, né? O presidente abriu o porte para um número de categorias que inclui conselheiro tutelar, jornalista, população rural, que se a gente somar, dá mais de 20 milhões de pessoas que vão poder andar armada do dia para a noite. Para piorar, ele diminuiu o tempo em que as pessoas precisam apresentar atestado de antecedente criminal, que precisam passar por teste psicológico. Nos preocupa também que hoje ele deu a possibilidade que cidadãos comprem armas que antes só a polícia podia comprar. Então, até os policiais, muitas vezes vão se ver em situação de que o cidadão vai estar com uma arma de maior poder de fogo. Então, calibre .40, 9mm, carabina vão estar à disposição do cidadão. Então, me preocupa, e até eu sei que é uma categoria mas que o delegado ali... só, não é para todos. Não, para civil. Está liberado, calibre 40, está liberado 9mm. É isso que está no decreto. Houve uma liberação, sim, muito maior. 40, inclusive a quantidade de arma, inclusive a quantidade de armas. Não, a quantidade de munição. Munição é bem maior, você pode colocar. 5 mil munições compradas por ano. Doutor Bruno, você concorda que as pessoas que você falou até agora são pessoas que necessitam de porte de arma? Se as pessoas que cuidam de tutelares tomam contas de casas de jovens que são presos, eles correm risco quando vão para a residência. Que essas pessoas trabalham com bandidos todos os dias. Então você vê, por exemplo, um repórter, aquele repórter que vai com você para uma favela. O próprio oficial de justiça agora, ele permite que tenha porte. Ele faz intimações em lugares perigosos. Então, isso que a abertura que ele deu é essa, de pessoas que correm. Se o caminhoneiro fica numa estrada de madrugada, parado num posto de gasolina, ele sabe que se chega lá, o cara assalta, que sabe que não vai ter nada lá. Agora, se souber que ele está armado, antes de pensar em bater no caminhão para roubá-lo, vai pensar 2 vezes. Agora, delegado Olim, nós já tivemos vários casos de jornalistas mortos. Rio de Janeiro tem grandes exemplos em relação a isso. Um jornalista que chega para fazer uma matéria no local desse, o criminoso, sabendo que ele pode estar armado, ele vai ter uma ofensiva muito maior. Eu duvido que ele vá respeitar o jornalista. O jornalista não é preparado para usar arma. Sim, mas as mesmo pessoas que se prepare, a ofensiva não vai ser muito maior. O porte. Para você ter um porte de arma, primeiro você tem que fazer tantos cursos
Você tem que apresentar Mas será tanta que vai ser documentação. assim? A partir do momento que se Vai começa ser que ele a abriu liberar? mais o tempo para você renovar. Por quê? Porque é um custo alto. A pessoa mais humilde, aquele que nem o caminhoneiro, que vai ter direito à sua arma, ou aquele que mora numa região rural, ele para renovar, que nem agora, que é todo ano, cada 2 anos que renova, isso é um custo que o Estado recebe. Precisa parar com isso, que ele tomar dinheiro da população. O Estado não pode ganhar dinheiro em cima da população. Ele pode empatar, nunca ganhar acima. Mas, doutor Quem tem que ganhar é o Olins, empresário. se a gente tem, então aumenta o prazo para ele ter o documento. Se a gente tem a renovação de carteira de motorista a cada 5 anos, por que para andar armado na rua, E ele vai aumentar a gente também. vai aumentar para 10 anos? Também sem curso, sem atestado de antecedente criminal, acho isso muito perigoso e acho que esse olhar que a gente precisa fazer, que é a possibilidade das pessoas terem arma em casa, o Estatuto não tirou isso e foi isso que foi votado no referendo, comércio de armas no Brasil. Na hora de entregar o porte, as pessoas pensaram muito, é os delegados de polícia que serão os responsáveis, que, pelo que eu entendi, só a Polícia Federal que continua a exibir, pode haver um convênio com os estados. Quando em São Paulo podia dar porte, que eu tinha acabado de entrar na polícia, isso podia, a gente podia, se quisesse tirar um porte, mas eram sempre delegados, pessoas preparadas. Você vai dar um porte para qualquer um, você sabe quem é quem. E você não tiver antecedentes criminais, você não deve nada. Você tem o direito, que nem eu sou a favor agora, eu quero andar com patinete. Agora vem o prefeito de São Paulo e para com esse negócio de patinete. Você não pode andar de patinete. Cada um vai para onde quer, eu quero sair do restaurante, vou no outro, vou com cuidado. E, quer dizer, você tira o seu direito, tem que pôr então vou ter que andar com o capacete debaixo do braço, vamos parar de querer mandar nas pessoas, cada um tem o que quer, o cara tem sua arma, ele paga pelo excesso que ele fizer. Então aí, se você fizer alguma coisa, você vai para a cadeia. Nem o criminoso de fato não paga. A gente tem 8 esclarecimentos. O criminoso vai pensar para chegar, para te assaltar, que nem eu fui assaltado uns meses que deu aí, o cara chegou, sabia que eu não ia estar armado, quando ele viu, eu prendi os dois. Prendi os dois e os dois foram presos. Então, agora pegaram 5 anos de cadeia, eu fui no fórum. Isso está aí, eu sou preparado. Deveria ter uma preocupação maior com segurança antes, em geral, mas ele já que tem é a segurança pública, em vez de armar a população? Mas é que nós temos pessoas, você vai viajar com a sua família, você vai numa estrada, você sabe como é que é. Você não consegue pôr polícia em todos os lugares do país. Então a segurança está aí, a segurança tem que ser melhorada, tenha certeza. O senhor acha que o cidadão está preparado no caso de ser assaltado na estrada? Eu acho que para quem vai entregar a arma, depende das pessoas que vão lá comprar arma, farão os cursos que a lei também é bem grande, aí já entra no estatuto. Você tem que ter vários quesitos que para você conseguir ter uma arma é difícil. E para você conseguir ter a posse dela. Agora o porte, então, acredito eu que nesse decreto também aumentou algumas exigências. Era difícil, agora com o decreto vai ficar fácil e me preocupa, Denise, isso que você coloca, né? Acho que todo mundo aqui está mais preocupado em que as pessoas tenham segurança na rua. Para comprar uma arma, o valor hoje é R$8.000. Então, caríssimo, 99% caríssimo da população não vai ter acesso a essa arma. Aí. Então, assim, o que a gente defende é que tenha segurança pública, que a pessoa que está indo trabalhar às 4 horas da manhã não seja assaltado, então que tenha polícia, que tenha esclarecimento de crime e não jogar a responsabilidade em cada um com um custo que a gente sabe que a maior parte da população não vai ter. Me preocupa também o efeito para a segurança pública. Antes do Estatuto dos Armamentos, se apreendia em São Paulo 40.000 armas todo ano. Depois do Estatuto, com todas as restrições, para de vazar arma para o mundo do crime, hoje a gente apreende 15.000. Então, o policial que trabalha hoje na rua, ele tem menos chance de encontrar alguém armado porque se restringiu. Ao contrário. Hoje a arma, de 40 as armas grandes estão na mão dos bandidos. Hoje eles chegam de fuzil. Nós estamos com as arminhas ainda no tempo da onça, desculpa. Agora sim que vão ser investimentos e armamento pesado. Nós usamos armas de terceiro mundo e recebemos armas de primeiro mundo. E as pessoas que lhe deu o porte aí são pessoas que realmente necessitam de porte de arma. Então, eu volto a dizer, não é para qualquer um que ele está dando arma. E são pessoas preparadas. Não é qualquer um que vai chegar lá, não tenho nada, um pedreiro vai querer comprar uma arma. Eu até sou a favor que ele pudesse comprar. Porque não, mas não pode. Dependendo da categoria, depende da categoria. Então, são umas categorias escolhidas, são categorias que mexem com segurança, mexem com dinheiro. São pessoas que correm o risco no dia a dia. É o que você falou, são 20 milhões a mais de armas, não é isso? Com certeza teremos 20 milhões a menos de bandidos que queiram te assaltar. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito que ela quiser. Ela quer ter a sua arma, ela vai ter sua arma. Se ela quer ter a sua arma na posse da sua casa, ela vai ter. Se ela quiser com a sua família com segurança, ela vai ter com o seu porte bonitinho no carro, vai estar direito e vai responder pelo excesso. O que ela fizer, largar a arma, tiver um problema com criança, tudo isso tem o excesso. Já tem as penas criminalmente. E o resto, acho que cada um tem a sua vida. O presidente Bolsonaro, ele tem aí a maior bancada é a dele. Tá certo que esses deputados, aliás, essa bancada aí mais atrapalha do que ajuda. Tem muitos deputados lá que atrapalham muito ele.
Então ele precisa começar a mudar, precisa começar a colocar, chamar os outros partidos junto com ele para aprovar as coisas que interessam para ele. Ele falou muito na campanha e ele tem que fazer o que ele cumpriu. Se ele não cumpriu o que ele fez, o pessoal votou nele por causa desse jeito dele. Era uma das principais promessas de campanha, inclusive mostrar a arminha, era o símbolo da verdade, de toda a campanha. Eu fazendo campanha política, eu ia nas feiras, o senhor está com quem? Qual o candidato? O senhor está com ele? Era assim o tempo inteiro. Isso virou uma doença. Tanto é que no dia que ele assinou o decreto, você viu que estavam todos os deputados, senadores, todos assim. Quer dizer, então virou, ou ele faz, ou ele vai deixar de fazer aquilo que ele se comprometeu. Tem outras coisas que ele tem que cumprir. Promessa de político você tem que cumprir. Agora acabou amador, agora é só profissional. Você vai ter que cumprir o que você falou. Agora vamos discutir. Está aí o parlamento para isso. Doutor Olim, os votos vêm do deputado, ele é que tem que aprovar. A mesma coisa que o não é o judiciário, não é promotor, não é o promotor público, não é o juiz, que nem a ministra lá deu prazo de 5 dias. Quem tem voto é que legisla. Eles são juízes, eles têm que respeitar o que o legislador determina. Aí vamos conversar, vou conversar com o da Paz, aí a sua comissão, que eu acho muito importantíssima, doutor. Só que hoje o povo não aguenta mais, é tanto que não pode. Nós temos que começar a liberar as pessoas terem as coisas que elas querem. Eu acho que o Bolsonaro Olim, seria a mesma coisa que o governador mudar a lei orgânica na canetada sem falar com a Lesp. O senhor ia estar aqui gritando e falando que ele não pode fazer isso. Quem legisla é deputado, né? Mas não é presidente, não é governador. Eles estão aí fazendo o alarde que agora vai ser colocado na pauta e o presidente da Câmara colocará lá e vão discutir. Ele mesmo já falou que é inconstitucional. Ele mesmo já veio e já falou que estava lá em Nova York hoje, falou que é inconstitucional. Agora vamos lá. O senhor acha razoável que o cidadão possa comprar 5.000 munições sem marcação, sem dar qualquer satisfação, e a polícia compre munição marcada para caso de desvio? Nós compramos essa munição marcada pelos senhores que tanto dão em cima, que a polícia dá tiro, que a polícia faz e desfaz. É por isso que nós temos a munição marcada. Mas não existe desvio de arma e munição na polícia? Não existe? Desvio? Não existe. Bom, lógico que existe. Então, com certeza. Então é importante ter marcação. Além de existir, nós temos uma corregedoria dura e cada caixa de bala que você pega, você precisa deixar a sua vida lá. Hoje eu não estou mais exercendo, sou delegado ainda, mas eu recebi 2 caixas com as minhas armas que a polícia me deu, que eu nem uso essa arma, não uso. Eu uso a minha, que é uma arma melhor. Eu tenho lá as minhas munições que são marcadas, eu sou até a favor. Se tiver um local de crime, você sabe de onde veio. Sim. Agora, você não pode proibir que o cara compre uma caixinha de bala. Ele tem que ter uma munição. 5.000 munições. 5.000 munições. Mas isso foi estudado por alguém, não foi o presidente que falou. Pode ter sido que tem pessoal do Exército envolvido, pessoas que ajudaram a fazer esse decreto. Não foi ele da cabeça dele. Não são pessoas qualquer que fizeram. Como vocês dão as opiniões de vocês, deram as opiniões deles. Agora vamos discutir. E discute aonde? É no parlamento. Agora, delegado, uma das recomendações que se tem sempre em termos de segurança é a pessoa não reagir a um assalto. A pessoa que não está preparada e que não tem aquela vocação para dar tiro, porque é diferente do criminoso que ele vai para o tudo ou nada. Isso aí. É diferente de uma pessoa que está se defendendo. A chance de a pessoa perder a arma, como costuma acontecer, é muito grande. É você repassar a arma para o bandido e ainda sofrer o risco de uma agressão maior. O senhor não acha que houve uma liberação ou uma tentativa de liberação muito forte? Então, eles terão esse curso para tirar esse porte. O ladrão chega em você sempre quando você está distraído para o assalto. Ele te pega e te assalta. Sabendo agora que mais pessoas estão armadas, ele vem um pouco mais cauteloso. E você está esperando também. Você que está armado, não é que você fica mais forte ou mais agressivo. Você está preparado. Agora, aqueles que realmente, você falou, é um risco muito grande. Como é um risco dentro dos bancos, você pode ver, quando vai um assalto ao banco, primeiro que eles vão tirar as armas dos vigilantes. É um risco que qualquer um pode ter. O policial também perde a sua arma. O policial também, às vezes numa troca, às vezes ele não quer dar um tiro com medo que dê processo para ele, numa discussão, o cara vem tomar a arma dele e acaba matando ele ou acaba levando a arma dele. Isso é um risco que qualquer um pode ter. Bom, nós vamos continuar essa discussão no Congresso, né, que já está questionando a legalidade do decreto assinado pelo presidente, exatamente porque ele teria ultrapassado o limite da lei que o presidente prometeu de início. Isso. Então, eu agradeço muito a participação dos dois. Eu sou a favor que os legisladores, quem tem voto, é que discuta isso. Então, o presidente teve voto também, 55 milhões de votos. Então, ele também tem o direito, como os deputados que estão lá, os senadores. Quem é contra o armamento também vai ser ouvido. Nós conversamos aqui com o delegado Olim, deputado estadual pelo PP, e também com o Bruno Langeani, que é do Instituto Sou da Paz, especialista em segurança pública. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Uma boa noite. Aete, Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.
quarta, meio-dia, no Dia Azuca. Confira uma roda de discussão sobre a violência contra a mulher.